Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro, eu faço parte do grupo de laboratório que fez a análise do teor de proteínas em amostras de carne bovina após o aquecimento em micro-ondas. E a gente queria, com esse projeto, analisar exatamente se existia algum impacto, né, no teor de proteínas se a gente aquecesse em tempos diferentes ou, né, em pontos de cozimento diferentes as nossas amostras. Eu vou contar aqui um pouquinho para vocês as nossas experiências e depois mostrar algumas partes de relevância aí da nossa experiência no laboratório. Então, inicialmente, a gente quis construir uma curva de calibração do teste de Biureto, né, a partir da substância de albumina. Na prática, a gente pegou 4 tubos de ensaio e fez 4 diferentes soluções dessa albumina com água destilada, para a gente conseguir colocar no nosso espectrofotômetro. A seguir, a gente vai ver um videozinho do Gabriel no laboratório, explicando qual foi a importância dessa ferramenta para o nosso projeto. A gente está fazendo por absorbância isso aqui. Então é basicamente a quantidade de luz que passou depois de bater na molécula. A gente consegue saber o comprimento da onda e ele consegue descobrir a cor, é isso? Isso. Aí, não, a cor não. Você descobre mais que a cor. Você descobre a quantidade de proteínas que tem. Como a gente pôde ver aí no vídeo, então, o espectrofotômetro foi super importante para o nosso projeto, porque foi a partir dele que a gente conseguiu relacionar o teor de proteína com a absorvância de luz. Quem mede isso é o espectrofotômetro e a gente fez isso inicialmente nessas amostras de albumina para criar a curva. Nossa curva, né, ou melhor dizendo, o gráfico da calibração foi feito a partir dessa tabela e assim a gente conseguiu determinar que o gráfico ficasse dessa maneira. Enquanto isso, a gente pegou a nossa amostra de carne e dividimos em 3, com cada uma pesando 40 gramas. E aí a gente colocou elas em... A primeira a gente reservou, deixou ela crua mesmo. A segunda a gente colocou durante 2 minutos, ou 120 segundos, no micro-ondas para ela ficar mais ou menos ao ponto ali, né, no cozimento. E a terceira a gente quis fazer ela como se estivesse bem passada, então a gente deixou um pouco mais, deixamos 3 minutos no micro-ondas. E ela ficou, né, com um outro aspecto e uma outra textura. Depois disso, a gente pegou as 3 amostras e batemos separadamente no liquidificador com um pouco de água destilada também, para a gente conseguir colocar essas amostras no espectrofotômetro, e a partir disso comparar com a curva de calibração. Esse aí é um vídeo que mostra direitinho como é que ficou, né? Qual foi o resultado dessa solução só de água destilada com a nossa amostra, nesse caso de carne crua. Depois disso, a gente pegou nossas amostras e a gente combinou elas com 5 diferentes quantidades da solução de Biureto, para a gente conseguir analisar no espectrofotômetro e, a partir da curva de calibração, determinar os níveis de absorvância obtidos no teste. E nesse momento do experimento a gente encontrou um pouquinho de dificuldade, porque a gente se viu com muitos tubos de ensaio, que não eram 5 amostras de Biureto para cada ponto da carne, eram 3, então a gente ficou com meio que 15 tubos de ensaio, e a gente tinha que fazer tinha que ser muito preciso, porque as nossas quantidades eram muito pequenas. Então a gente utilizou muito a micropipeta também, que foi uma ferramenta muito importante para a gente, mas tivemos alguma dificuldade ao longo das semanas que a gente superou mais no finalzinho do projeto. Depois dessa série de experimentos, a gente montou essa tabela que nos levou à conclusão de que sim, os diferentes pontos de carne nos diferentes cozimentos têm uma relação com a quantidade, né, com o teor de proteínas contidos nas carnes. Tanto é que a gente pode ver que no tubo 4, por exemplo, a absorvância é menor em comparação ao tubo 2, quando o tubo 2 é a carne crua e o tubo 4 é a carne bem passada.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até mais.